Provérbios 9. Se você tiver sua Bíblia aí, pega ela para você poder anotar algumas coisas, algumas chaves que eu vou falar hoje, muito poderosas, e você pode acompanhar aqui comigo, tá? Provérbios 9. Só fixar aqui. Nós estamos numa série, todos os dias, de segunda a sexta, estudando Provérbios, é o devocional de Deus abençoe seu dia. E pra mim tá sendo assim maravilhoso. Eu já tinha lido Provérbios, mas parece que quando você lê de novo, você começa a pegar novas chaves, novos entendimentos, e Deus fala muito comigo. Falou muito comigo até aqui. E hoje nesse nó, porque antes de eu vir pra cá eu leio de novo, eu leio antes, né? E aí aqui eu leio de novo com vocês. Então a cada leitura é um novo ensinamento, é uma nova sabedoria que a gente vai introspectando, né, dentro da gente. Isso é maravilhoso. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Vamos começar então. Nossa live é rapidinha, 30 minutos só. Mas é de grande sabedoria. Porque o livro de Provérbios, para quem não sabe, é o livro da sabedoria. Foi escrito por Salomão. E aqui tem mais de 900 provérbios. E provérbios é algo que são sabedorias curtas que você entende, bem objetivo em termos de sabedoria. E a partir do 10, que a gente vai ler amanhã, ele é muito mais focado ainda, né? Então até o 9, o Provérbios, ele fala mais sobre o que é o Provérbios, fala muito, a gente viu atrás sobre adultério, tem dois capítulos falando sobre isso, mas agora a partir do 9 e 10 já começa a você ver o certo e o errado, o que é certo e o que é errado, e isso é tão bom, né, pra gente nos orientarmos e principalmente ler com a família. Seja bem-vindo quem está entrando. Eu acho que toda a família tem que sentar e ler Provérbios, porque aqui está a fonte da sabedoria. Então, tem muitas coisas que a gente, às vezes, não sabe o que fazer. Em Provérbios, você tem essa consciência, tá? Então, vamos começar. Deixa eu fazer uma breve oração antes de iniciar. E vamos ler capítulo 9, tá? Eu sempre recomendo você ter uma caneta para você anotar algumas coisas interessantes que você vai tocar o seu coração para você depois reler de novo. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, que o Senhor traga muito entendimento para todos que estiverem aqui. Nós vamos ler da sua palavra agora e vamos aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nós, dessa porção de sabedoria que o Senhor nos deixou. Muito obrigado por esse momento. Te agradeço mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler então, começar capítulo 9. O tema é os convites da sabedoria e da insensatez. Esse capítulo todo, ele vai mostrar a dualidade. O que é isso? O caminho do bem e o caminho do mal. Isso é importante, porque a gente precisa saber qual é o caminho que a gente deve seguir. E a vida é assim, né? A gente tem o caminho do bem e o caminho do mal. Não tem meio termo. Então aqui vai deixar bem claro qual é o caminho correto. Então vamos começar. A sabedoria construiu sua casa. Aqui ele fala, a sabedoria, ele meio que personifica, né? Dá uma personalidade para a sabedoria, como se fosse uma mulher, né? A sabedoria construiu sua casa. Só que a sabedoria é Deus, é a sabedoria de Deus, tá? Ergueu suas 7 colunas. O que quer dizer aqui nesse primeiro versículo? A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Aqui 7 é um número sempre que aparece muito na Bíblia. É um número da completude. Não tem nada a ver com numerologia, tá? Mas tem muitas... O mundo foi feito em 7, Deus fez o mundo em 7 dias. Tem muitos 7 aqui na Bíblia. Então, quando aqui tá falando da completude, da perfeição, por isso que fala 7 colunas. Então a sabedoria construiu sua casa e ergueu 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Aqui está falando que a sabedoria, ela construiu uma casa e que ela arrumou uma mesa, um banquete. Isso quer dizer o quê? Que você, quando você busca a sabedoria, quando você aprende, vai buscar a palavra de Deus, a sabedoria, ela prepara um banquete para você.
sabe? Então você tem que, é uma comemoração de algo novo, quando a pessoa tem acesso à sabedoria. Então por isso que tá falando, matou animais para a refeição, uma festa, né? E preparou o seu vinho, arrumou sua mesa. Então vai comemorar, a sabedoria está comemorando aqui para quem está buscando a sabedoria. Enviou sua serva para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando. A sabedoria, que está falando que a sabedoria está fazendo isso. Venham todos os inexperientes. Então a sabedoria fez uma festa, fez um banquete, está chamando as pessoas. Venham todos os inexperientes. As pessoas que são leigas, as pessoas que não têm conhecimento. Aos que não têm bom senso. Quem que é a pessoa que não tem bom senso? Que não tem discernimento. Ela diz, olha o que ela diz para as pessoas que não têm bom senso. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Então a sabedoria está chamando as pessoas ignorantes, as pessoas que não têm discernimento, as pessoas que não têm visão. A sabedoria está chamando, venha participar do meu banquete. Venha, né? Então é o que eu falei, aqui ela está personificando, a sabedoria virou uma pessoa. E ela está mostrando o quanto é importante você fazer parte, você aprender, você fazer parte dessa sabedoria, você saber essa sabedoria. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Então, ela chama, e falou de novo, então, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. E ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem, ó, o que ela fala, a sabedoria, deixem a insensatez e vocês terão vida. Ou seja, deixe essa ignorância, parem de ficarem buscando a verdade em outras coisas no mundo. Eu sou a sabedoria, eu tenho a vida. Isso que ela está falando aqui. E ela prepara um banquete para chamar as pessoas insensatas, as pessoas inexperientes para ter vida. Ou seja, se você busca a sabedoria, como aqui está falando, você vai ter vida. Porque está aqui a sabedoria, que é Deus, né, Jesus, tem vida ali. É ali que você vai achar vida, não tem outro lugar. Aí ela ainda fala, andem pelo caminho do entendimento. Ou seja, você precisa ter esse discernimento, qual é o caminho do entendimento, né? E ela quer dizer assim, afastem-se de pessoas que não andam nesse caminho. Porque a gente sabe, né, que quando você começa a andar com pessoas que não querem saber, né, de uma vida com Deus, elas acabam influenciando se você é uma pessoa fraca. Então aqui ela quer dizer assim, afastem-se de quem não quer saber de Deus. Então andem pelo caminho do entendimento, de quem tem o entendimento. E andem por esse caminho, não pelo caminho do mal. Aí versículo 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Gente, esse versículo falou muito comigo hoje, muito, muito mesmo. Por quê? Vou contar uma experiência minha que eu tive há alguns meses, acho que mês passado. E eu já tinha lido esse versículo já, mas eu não lembrava disso. Por isso que eu falo, a palavra de Deus tem que ser lida, relida, estudada, meditada, porque é tanta sabedoria que a gente acaba fixando tudo. Por que eu vou falar? Olha, quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Então eu tive uma experiência particular com esse versículo. Olha como a palavra de Deus é eficaz, porque aconteceu exatamente isso comigo. Eu tava seguindo um pessoal no Instagram que eu não sabia que era espírita até então, né? Era notícias, né? Tinha umas frases legais, esses Instagrams que tem umas frases bonitinhas e tal. E aí um dia caiu um post falando sobre espiritismo, de reencarnação. E todo mundo comentando lá, né? E eu fiz um comentário. Eu nunca fiz isso na vida, de comentar.
Mas eu comentei, como é aberto, né? Eu comentei, falei, ó, não existe vida após, não existe reencarnação, existe ressurreição. E Jesus ressuscitou, ele não reencarnou, né? Coloquei assim, então, coloquei meu ponto de vista. Gente, o que eu recebi de pessoas me atacando, me zombando, falando coisas assim pra cima de mim, sabe? Foi muitas pessoas. E aí, assim, eu acabei respondendo na palavra, tudo na palavra, sempre na palavra. Pessoas falam, quem disse que isso existe? A Bíblia foi escrita por homens, sabe? Assim, insultando. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Eu fui muito insultada. E eu não fui corrigir, olha só, o poder, né, da internet. Eu só fui colocar o meu parecer, né? Falei, você quer... Fui falar que eu não acredito nisso, né? Que a Bíblia não fala sobre isso, não fala sobre espíritos, fala o Espírito Santo, mas que a gente não reencarna, a gente vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos e vai julgar. Primeiro os mortos, depois os vivos. Isso está na palavra, está em Apocalipse, em outras passagens também. Enfim, então, gente, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, exatamente, eu fui insultada. E aí ainda fala aqui, ó, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome, ou seja, as pessoas, porque o ímpio, ele vai ter raiva de você, né? Aqui fala, ó, não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará, foi o que aconteceu comigo. Então, olha como a palavra diz exatamente como é. Eles ficaram com raiva de mim, aí quando eu fui ver, a maioria ali era espírita. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, não adianta você querer, às vezes, colocar seu ponto de vista, que as pessoas, elas não têm esse conhecimento, né? Elas têm a crença delas. Então, eu aprendi com isso. E agora, mais ainda, eu nunca mais vou corrigir ninguém. Porque eu não sei quem é a pessoa que está do outro lado. Aqui fala, não corrija o zombador. Porque tem pessoas que são zombadores, que se for corrigir, vai ser pior. Ela vai ficar com raiva de você e você não vai mudar o coração dela. Aí até Jesus, quando ele falava com os gentios, ele falava diferente, mas é que Jesus, ele sabia o que eles pensavam, a gente não sabe o que o outro pensa. E Jesus, ele abordava os gentios diferente de uma pessoa normal. Então isso aqui, gente, é muito sábio. Então quando você for confrontado por alguém na palavra, você cuida o que você vai falar, porque você pode trazer insulto sobre você. Porque a pessoa que está do outro lado, ela não acredita. Então, a gente tem que saber com quem a gente está falando e como a gente está falando, tá? Porque senão a gente vai manchar o nosso próprio nome. Então, não adianta discutir, às vezes, com pessoas que já têm a opinião formada. Então, esse versículo falou muito comigo. Vamos continuar. 9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio, e ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Esse também falou muito comigo, porque nas mentorias que eu estou fazendo, né, que Deus me deu a honra de fazer isso, e nos meus tratamentos de terapia, eu trago a parte espiritual junto com a terapia. Porque se nós não tratarmos o espírito e não limparmos essa alma que está lá no mundo, não vai adiantar nós trabalhar só as emoções. A gente precisa mudar a pessoa por completo, ela precisa ser uma nova pessoa em Cristo, para ela conseguir ter uma vida próspera. Então, quando eu trato meus pacientes, eu introduzo as disciplinas bíblicas para eles se fortalecerem ainda mais e saber como que caminho andar. Porque aqui nesse versículo 9 está bem claro nós vamos falar mais para frente, qual é o posicionamento que você tem que ter perante a vida. Qual é o posicionamento? Ou você está em Deus, ou você não está. A gente precisa tomar uma posição, porque o mundo jaz o maligno. Se nós não estivermos em Deus, nós estamos no mundo, não é? E nós vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas assim, tem aquela historinha assim, ó, uma historinha bem interessante que eu acho. Uma pessoa está sentada em cima do muro, e daí de um lado tem os anjos, e do outro lado tem os demônios.
E a pessoa tá em cima do muro. Aí os anjos falam assim: vem pra cá, vem pro meu lado, vem pra cá, vem ficar com a gente. E aí do outro lado, os demônios não falam nada. Ficam quietos. E a pessoa em cima do muro dela fala, ela se fica perguntando, mas por que será que, né? Por que vocês estão me chamando e aqui do outro lado não me chama? Aí o que os demônios responderam? Porque o muro é nosso. O muro é nosso. Ou seja, você não pode ficar em cima do muro, você tem que se posicionar. Ou você está em Deus, ou você não está. Então você precisa tomar uma decisão. E quando a gente, aqui no versículo 9, fala, instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio, ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Nas mentorias e nos meus tratamentos de terapia, eu ensino as disciplinas bíblicas porque eles estão buscando já um tratamento e já são sábios por estar buscando um tratamento. Então eu vou instruir ainda mais eles porque eles vão se tornar mais sábios ainda. Então esse sim a gente tem que instruir. Agora, corrigir os zombadores, isso a gente nem adianta você perder tempo. Porque aqui tá falando, você vai trazer insultos sobre si. Então não discuta com pessoas que não vai valer a pena, que não sabe. Você precisa falar da palavra de Deus, mas tem que ver com quem que você vai ensinar, vai falar, tá? 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, vou até sublinhar isso aqui, se você tiver na sua Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme o Senhor não tem sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então tem que conhecer Deus. Buscar conhecer cada vez mais, porque quanto mais você tem esse conhecimento, você tem o entendimento de quem Deus é. Tá? Então, e ter o temor. O temor do Senhor é o princípio para você ter a sabedoria. Se a gente não temer a Deus, achar que tudo é lícito, a gente não tem sabedoria. 11. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Qual é o intermédio? Da sabedoria. Então, por isso que temos que buscar a sabedoria. Quem busca a sabedoria tem seus dias multiplicados e o tempo da sua vida prolongado. Então aqui está falando, você vai viver mais, mas com qualidade. Por quê? Porque quem vive no mundo e vive uma vida imunda, ela muitas vezes, ou vive no pecado, ela atrai para ela as coisas ruins e ela às vezes é encurtada a sua vida por trazer coisas ruins para ela. Né? Pessoas que se envolvem em coisas, né, que nem pessoas que brigas, aí mata não sei o que lá, se envolvem em drogas, enfim, atrai coisas que elas vão morrer mais cedo. Mas quem está com a sabedoria tem a sua vida prolongada, porque tem qualidade de vida, né? Então você vai viver mais. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então todas as pessoas que zombam, que não acreditam na palavra, né, que zombam, que não seguem o caminho de Deus, vão sofrer consequências. Então, muita gente, você vê as pessoas sofrendo, um monte de tribulação. Aí você vai ver a vida espiritual da pessoa, nunca leu a palavra, não busca a sabedoria. Então, ela tá ali naquele caminho do mal, né, no mundo, então tá sofrendo as consequências, tá? Mas nunca é tarde para voltar, né? 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. O que é insensatez? É você não ter discernimento também, é você ser insensato, não viver uma vida de mentira, viver uma vida errada, você ser insensata. Você fazer uma coisa errada, você buscar os caminhos errados. Então é pura exibição, porque as pessoas vivem no mundo, é um egoísmo, um egocentrismo, né? Tudo para ela, tudo. Então isso, e também na sedução, né? Aqui a gente já entra um pouquinho da questão da sexualidade, que inclusive ontem eu postei, né? Um post sobre como está crescendo ao acesso a
a sexualidade dos jovens aqui na internet, né? Foi uma pesquisa que fizeram, então cada vez mais jovens, crianças estão tendo acesso a esse produto, né? De mandar nude, de acessar filmes pornográficos. Então, realmente, gente, o mundo tá indo para um caminho que a gente sabe que qual é, né? Então aqui a sedução e a ignorância, pessoas que não têm conhecimento. 14. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama, isso tá falando, a sabedoria, tá? Que ela tá falando como se fosse uma pessoa. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Então a sabedoria vai buscar, falar, gente, venham estudar, venham saber a sabedoria. A sabedoria tá chamando. A sabedoria tá chamando as pessoas que passam. Ela tá chamando. Tá aqui na palavra. Então, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os... De novo, aqui ela fala de novo, repete. Venham todos os inexperientes, ao que não tem bom senso. E ela diz, ao que não tem bom senso, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui? Que as coisas do mundo, as coisas erradas, é doce. Porque o diabo é o engano, né? Então, tudo que é errado, que é ilícito, o diabo tenta confundir você e fazer com que você ache que é bom. Tudo é doce, gostoso, né, a princípio. Então ele muda as coisas. O que é ruim ele faz ser bom, o que é bom faz ser ruim. Então o diabo envolve as pessoas com as coisas, né, fazendo com que a pessoa ache que aquilo é bom, maravilhoso para ela. Então ele rouba isso, né? A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Então tudo que é errado o diabo faz as pessoas se sentir bem. E é o engano, porque o diabo é o engano, ele engana as pessoas, ele entra na mente e faz você se sentir que você está fazendo uma coisa certa e você não tá. Faz você se sentir bem com certas coisas que você vai se dar mal, ele te engana. Então a gente precisa ter a sabedoria para a gente saber o que é certo, o que não é certo. O que realmente agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, sem ter a sabedoria, as pessoas são envolvidas, porque elas não sabem, elas não têm o discernimento. Aqui está falando, ó, o insensatez, tenha bom senso. Porque as pessoas são envolvidas porque não sabem, não buscam o entendimento, não sabem. Olha, eu mesmo falei da minha experiência aqui no versículo 7, que eu já tinha lido o Provérbios, mas eu esqueci disso aqui, para mim não corrigir zombadores, né? Então você vê como a gente precisa sempre estar buscando a sabedoria para a gente saber como a gente deve agir, porque aqui fala como devemos agir. Como devemos agir. Agora, deixa eu só ter um parênteses aqui. Também aqui tem muitas regras na Bíblia, mais no Antigo Testamento, que a gente precisa ter a sabedoria de discernir isso. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, no Antigo Testamento, eles tinham uma cultura lá que não cortava cabelo, não usava maquiagem, era pecado, né? Então, hoje, nos tempos de hoje, a gente precisa interpretar isso. Então, a gente tem coisa aqui que não é naquela época. Então, a gente tem que ter a sabedoria do discernimento. Então, esse negócio de cortar cabelo, não pode cortar cabelo, pode maquiar, isso não é pecado, sabe? Então, tem que dividir a questão da religiosidade. Tem gente que é regras. Nós não, depois que Jesus veio, nós não temos que seguir na régua coisas do Antigo Testamento, nós temos que ter esse discernimento, tá? Então, por isso tem que estudar a palavra, tá? Bom dia, quem está entrando. Então, para finalizar aqui no versículo 18... Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, falando, né, tá falando do 17, eu vou ler o 17 de novo. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Ou seja, o diabo tenta nos enganar com as coisas boas do mundo, que acha que é uma delícia, mas não é o caminho de Deus. E aí depois ele fala, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos
que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, finalizando aí esse capítulo 9, a gente precisa conhecer, ter a sabedoria aqui na palavra. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estudar para a gente ter o discernimento do que é certo, do que é errado e o temor de Deus, como fala aqui no 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a gente precisa saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E em Provérbios, você tem essa noção. Por isso que é um livro maravilhoso para você ler com a sua família. Até para a educação, né, dos seus filhos vai ser muito mais simples, porque eles vão ler na palavra, vão começar a temer a Deus, porque o que está escrito aqui é muito sábio. Então, você tem tudo aqui na Bíblia, tem tudo. Financeiro, a questão de relacionamentos, tem tudo aqui. Então é só ler, estudar e meditar que a gente consegue aprender e tomar decisões baseadas na palavra. Você não erra. Tudo que você... Que nem, se eu tivesse lido esse versículo 7, eu jamais teria lá falado aquilo naquele Instagram lá, né? Porque eu recebi muitos insultos. Então, a gente precisa sempre estar atento a essa sabedoria. Tem alguém que tem alguma pergunta aqui? Quem está aqui? Quem já leu Provérbios? Fala pra mim que já leu Provérbios todo. Quem já estudou o livro de Provérbios? Comenta aqui pra mim quem está aqui. Vamos interagir um pouquinho. Tem pessoas que estão me seguindo aqui, que estão comigo, estudando todos os dias. Eu acho que assim, a gente não pode ser um fardo para você, mas o dia que você não pode vir, ok, o dia que você pode, continua. Ler a palavra, gente, tem que ser todos os dias na sua casa. Ler, tirar um tempinho para estudar a palavra. Um dia ler um capítulo, outro dia ler o outro. Hoje eu não consegui, ok, outro dia continua. O importante é você ter constância. Nós precisamos buscar o conhecimento. Nós precisamos dessa sabedoria. Sem essa sabedoria, é difícil a gente se manter em pé. Porque as batalhas vêm, as lutas vêm, não tem como, nós estamos no mundo caído. Então, quando a gente tem a sabedoria e quando a gente busca essa intimidade com Deus, a gente passa pelas provações, a gente consegue passar de uma maneira muito mais feliz e com resiliência. Agora, quando a gente não se apega a Deus e não busca o conhecimento, a sabedoria, é mais difícil. Então, as disciplinas espirituais que nós precisamos ter, fazer todos os dias, ler a palavra, estudar, meditar, orar. Ontem eu fiz a live sobre como orar com os filhos e pelos filhos, e a gente teve um depoimento de uma mãe que ela estava desesperada. A filha falou que ia se suicidar, de 18 anos. Eu falei, vamos entrar em oração, o sangue de Jesus tem poder, você vai orar pela sua filha, vai conversar com ela. E aí ela conseguiu resgatar a filha. Então, oração, gente, é primordial. Nós temos que estar em oração todo dia, estar em intimidade com Deus todos os dias, buscar Deus. Deus, ele é só chamar pelo Pai, falar com Ele. Essa conexão tem que existir, porque senão você não consegue. Você vai cair uma hora mais cedo, mais tarde. Quando você aqui fala na palavra, ontem a gente leu aqui, gente, aqui ó, no capítulo 8, capítulo 8, versículo 17, amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha que promessa maravilhosa, quem me procura me encontra. Então vamos buscar cada dia mais, se chegarmos mais a Deus, buscar mais a sua sabedoria, estar mais intimamente com Ele, orar todos os dias, acorda mais cedo. Não tenho tempo, acorda mais cedo. A oração do amanhecer é maravilhosa. Deus quer estar mais com você. Deus quer que você aprenda que tá tudo aqui. Então nós temos que tirar esse tempo, nós temos que nos dedicarmos, porque senão eu fico imaginando as pessoas que não têm isso, como deve ser difícil a vida. Então tá tudo aqui, Deus nos dá de graça tudo, é só nós nos achegarmos e Deus ouve as orações.
Então, o princípio da sabedoria está aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Fala da vida, você buscando sabedoria, você vai ter vida. É uma promessa. Deixem a insensatez e vocês terão vidas. Deixe de ser cegos, abra os olhos, acorda. Acorda, porque viver essa vida de engano, você não vai conseguir prosperar em nada. Nós precisamos estar no caminho. Então venham, a sabedoria está falando aqui, venham comer a minha comida e beber o meu vinho que preparei. Está chamando, a sabedoria está chamando. Deixe a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então é lindo esse versículo. Eu recomendo que você também leia na sua casa de novo, de novo, de novo. Sublinhe as partes que você leia com a sua família. Porque tem nesse capítulo, tem todos os capítulos, mas esse tem muita sabedoria. Aqui está falando bem da dualidade dos caminhos. Ou você é de Jesus, ou você não é. Ou você está com Deus, ou você não está. Como eu falei na historinha, em cima do muro você não está com Deus. Então se posicione. Se posicione e traga mais pessoas para perto de Deus. Você precisa se posicionar, você precisa mudar, você precisa dar o exemplo e trazer pessoas. Porque Jesus fala, ide e falai de mim. Tá bom? E é isso, gente. Encerramos aqui por hoje. Já deu o nosso tempo. Quero agradecer aqui a presença de cada um e vamos fazer a oração para nós finalizarmos, tá? Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado pelas suas palavras de sabedoria. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor nos chama todos os dias para chegarmos e termos uma intimidade contigo, Pai. Muito obrigado por sermos escolhidos e por o Senhor não nos abandonarmos. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor está sempre, sempre ali. Perdoa-nos, Senhor, pelos dias que às vezes esquecemos, até de agradecer pela vida. Nós somos humanos, Pai, nos perdoa por isso. Mas queremos chegar cada vez mais aos teus pés e termos o entendimento e termos essa sabedoria. Nos ajuda, nos dá essa sabedoria do alto, Pai. Nos dá essa sabedoria. Estamos prontos para receber, Pai. Nos ajuda. Quero pedir a bênção para todas as pessoas que passaram por aqui, que sejam abençoadas, que tenham um dia de boas notícias, um dia abençoado. E que amanhã estaremos aqui novamente, Pai. Em nome de Jesus. Assim que eu agradeço e oro. Amém. Obrigada. Que vocês tenham um dia muito abençoado de paz, de plenitude e na presença do Espírito Santo. Ficam com Deus, tá bom? Até amanhã, então. Se você puder, compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir o que a gente estudou aqui hoje. Um beijo, Deus abençoe. Beijo, Marcelene. Linda. Beijo.